Todos vocês estão assistindo, eu vou falar por baixo. Todos vocês estão assistindo, vocês devem ter pelo menos uns 200 ou 300 bloqueios emocionais. Esses bloqueios são idiotas. É idiota quando você ouve a história de outra pessoa, mas quando o bloqueio é seu, o negócio é sério. O seu cérebro é um motor, e ele, de propósito, para não gastar energia, ele coloca uma trava nessa engrenagem, e essa trava da engrenagem faz o quê? Faz o cérebro não funcionar naquela área. A sua vida, ela é dividida em 12 áreas. E essas 12 áreas você tem que aprender uma coisa. Nessas 12 áreas você tem que funcionar plenamente nelas, em todas elas. Só que um bloqueio trava uma área, e esse bloqueio... Eu vou falar sobre desbloqueios, um assunto que incomoda todo mundo. Um assunto que uma pessoa que ela tenta dar o resultado, ela tenta fazer coisas na vida dela e essas coisas não funcionam, ela não sabe o porquê. Ela pode estar rodeada de gente que dá resultado, ela pode estar rodeada de pessoas que querem ver o bem dela, mas ela não consegue romper, isso é terrível. Entenda uma coisa, o seu cérebro, ele é um cérebro que gosta de economia. Por que economia? Quando o seu cérebro se depara numa situação, e essa situação, ela traz algum desconforto para você, o seu cérebro, ele cria uma nova trilha cerebral, falando o seguinte: não invente fazer isso mais. Por que isso? Porque se você tentar entrar nisso, você vai se expor ao ridículo, você vai gastar energia, você vai fazer um monte de coisa, e eu não quero que você passe mais por isso. Você vai notar uma coisa, e você que está assistindo aí da sua casa, não sei onde você está, você vai notar o seguinte: existem traumas emocionais, existem eventos emocionais, são assuntos diferentes. Um trauma, ele tem um impacto médio ou alto, um impacto complexo dentro de você, e não destrava de qualquer jeito não, mas um evento emocional é mais simples. Todos vocês estão assistindo, eu vou falar por baixo. Todos vocês estão assistindo, vocês devem ter pelo menos uns 200 ou 300 bloqueios emocionais. E esses bloqueios são idiotas. É idiota quando você ouve a história de outra pessoa, mas quando o bloqueio é seu, o negócio é sério. Então o que é essa parada de a causa? Eu quero deixar bem claro para você que não existe milagre em desbloqueio. Tem gente, por exemplo, que gosta de chegar perto de mim e acha que é desbloqueado. Isso não funciona. O desbloqueio é quando eu olho para dentro de mim mesmo e acho onde está travada a engrenagem. O que é essa engrenagem? O seu cérebro é um motor. E ele, de propósito, para não gastar energia, ele coloca uma trava nessa engrenagem. E essa trava da engrenagem faz o quê? Faz o cérebro não funcionar naquela área. A sua vida, ela é dividida em 12 áreas. E essas 12 áreas você tem que aprender uma coisa. Nessas 12 áreas você tem que funcionar plenamente nelas, em todas elas. Só que um bloqueio trava uma área, e esse bloqueio tem conexão, essa área tem conexão com outra área, e aí você começa a travar em várias áreas e não entende o que está acontecendo. Eu já vou começar a falar de como achar a causa. Você vai notar assim, para achar uma causa, eu preciso achar um efeito. Presta atenção nisso. Para eu achar um bloqueio, o que eu preciso? Achar o efeito. O efeito vai me mostrar aonde está a causa. Todas as pessoas, elas querem resolver os problemas de forma rápida. Então, essa forma rápida de resolver as coisas é sempre tratando o efeito. Então, eu vou te dar um exemplo muito bom. Se a sua casa tiver goteira, nessa goteira, você quer tratar o efeito, é simples. A maioria tenta fazer isso. Pega um balde, coloca o balde debaixo do telhado, ali dentro da casa, debaixo da laje, aonde está pingando. Esse balde faz o quê? Esse balde trata o efeito. O efeito não resolve o problema. Só que você também foi configurado desde pequeno a correr de problema. Então, você odeia o problema. Por que você odeia o problema? Uma coisa simples. Porque você não ama a recompensa. Se eu fosse eu anotaria isso. Quem ama problema é porque ama a recompensa. E o fato de você não amar a recompensa faz você correr de todos os problemas, principalmente do maior de todos, que é você que está assistindo. Você é o maior problema que existe na Terra. E aí o que é a parada? Estou te dando uma fórmula, uma receita simples de bolo. Se você quiser resolver coisas, você precisa de achar o efeito. No efeito eu consigo direcionar onde está a causa. Interessante que nesse assunto de desbloqueio emocional acontece o seguinte: a maioria das pessoas, elas não sabem de fato o que está travando nelas. Por quê? Você vai notar assim, 99% de tudo que eu tenho no meu cérebro é inconsciente. Então eu não sei onde que está guardado isso. E 1% é o quê? É consciente. O que significa isso? Significa o seguinte: que existe um anel no seu cérebro que só lê 1% dos dados que estão percorrendo lá dentro. Todos os seus pensamentos, desde a infância, são flechas que ficam rodando de forma aleatória dentro da sua cabeça. E essas flechas, 99% delas, são inconscientes. E esse inconsciente, você não consegue pegar ele aqui, agora. Não é tangível, você não consegue pegar nele. E quando eu começo a trazer estado de consciência, fica simples. O que é isso? Quando eu quero, de fato, descobrir uma coisa, eu vou começar a olhar o efeito. Eu vou te dar o primeiro. O fato de você não ter dinheiro na sua carteira agora mostra um efeito de escassez. Só que o fato de não ter o dinheiro, a gente não consegue precisar a causa por isso. Mas pelo efeito, dá conta de aproximar ele de um bloqueio. Qual bloqueio? Escassez. O que é esse bloqueio de escassez? A escassez pode ter começado lá na sua casa, com o seu pai. E aquele sistema de criar vocês faltando as coisas, ou tendo condições, mas sempre achando que ia ficar pobre, aquilo vai instalando em você desde pequeno.
E a escassez, vocês que têm um pouco de recurso, fica com medo o tempo inteiro de perder. E vocês que não têm nada, nunca aceita ter alguma coisa. Por quê? Porque a escassez está instalada. Então a primeira coisa que eu faço é focar onde? Focar no efeito. Esse efeito me mostra a proximidade do bloqueio. Então eu começo a achar esse bloqueio. Achei o bloqueio, eu já consigo voltar no evento. O que é esse evento? O evento é as primeiras vezes que aconteceu. Se você conseguir direto no primeiro evento, isso vai fazer total diferença na sua vida. Esse primeiro evento, ele é necessário para você encontrar ele. E se você não achar o primeiro, as primeiras menções do seu cérebro, você consegue destravar com velocidade isso. Aonde que fica essas paradas todas na minha cabeça? Num lugar muito simples, chama córtex visual. O córtex visual é onde o judeu coloca kippah, é bem aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Essa kippah é o lugar onde tampa as suas experiências. Vocês gostam de liberar perdão, falar para a pessoa assim, ó, você está perdoado com a boca. É muito interessante você fazer isso. Só que o perdão ele não flui dessa forma. O perdão flui quando eu troco a experiência. O que significa essa experiência? As experiências são instaladas aqui, ó, no córtex cerebral. Esse córtex cerebral é uma caixa preta cheia de informações. E essas informações, quando você consegue conectar nelas, você precisa de trocar elas. Vamos falar de escassez ainda. Você tem escassez, você já conectou com gente rica, mesquinha, nojenta. Quando você conectou com essa pessoa, que é mesquinha, nojenta e aparentemente é próspera, mas uma pessoa mesquinha nunca é próspera, pra você entender. O tanto de dinheiro que ela tem não mostra a prosperidade que ela tem. A prosperidade é continuar sendo natural e crescer em tudo que ela coloca as mãos. O mesquinho bloqueou você. E esse bloqueio dessa pessoa mesquinha mexeu tanto com você, que você tem uma certa repulsa no seu cérebro. Essa escassez. Tudo que ia fazer, alguém colocava uma poda. Faz menos, faz menos. Tem alguns abusos do tipo, não usa a cartela de remédio inteira, isso é uma besteira. Usa menos, aí tem um processo certo para você tomar o remédio, usa menos para usar depois quando ficar doente, já fica projetando a próxima doença. E não trata nem a primeira nem a segunda. E a escassez vai ser instalada desde pequeno. É interessante lembrar que tem uma escassez no seu cérebro, que é um instituto. Que instituto é esse? O Robert Cialdini, que é um professor da Califórnia, de Arizona, dos Estados Unidos, ele descobriu 6 gatilhos cerebrais poderosos que tem no cérebro de todas as pessoas. E um deles, sim, é a escassez. Então o que você tem que tomar cuidado? A escassez é boa num processo de marketing, de venda. Mas a escassez é terrível quando você vive com ela. Tanto é que isso é fato. Se uma pessoa usar com escassez, qualquer um cérebro aqui cai. Se alguém falar assim, ó, últimas vagas, último sei o quê, última coisa da feira, seu cérebro fala, eu quero, você não sabe nem o que é. O seu cérebro já é atraído por isso. Então a escassez, ela sim é natural. E quando eu configuro o meu cérebro, ele só vai piorando. A terrível dica que eu te dou é, você não configurou seu cérebro, você precisa fazer isso, porque você foi configurado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os celulares, os computadores são como, eles são uma cópia sintética do cérebro. E, de fato, toda máquina tem uma configuração. Deus te deu uma configuração inicial, sabe qual foi? De ser livre. Se você pudesse escolher entre ser um Mac, um Windows ou um iOS, que é um sistema operacional da Apple, ou um Windows 10, que é um sistema operacional do Windows, ou o Ubuntu, por exemplo, do Linux, você escolheria ser qual sistema operacional? Se você é uma pessoa separatista, que se acha, você ia falar iOS, da Apple. Ela não se adapta a nenhum outro, ela tem o estilo dela e só funciona do jeito dela. Mas se você quiser ser o Windows, é o mais popular, mas é o que mais trava na vida. Agora, se você de fato quer ser uma pessoa livre, escolha o Linux. Eu não estou ganhando para fazer propaganda do Linux, não. 10 mil pessoas se juntaram e escreveram os códigos do Ubuntu, que é um sistema operacional Linux, que ela é livre e é de graça, inclusive. Por que eu estou chamando sua atenção nessa analogia? O seu cérebro, ele é o hardware. A sua mente é o software. Então você que está anotando vai escrever assim, ó, cérebro é o hardware, é a máquina. Tudo que é químico, todo impulso que você tem é o quê? Hardware, cérebro. Todas as besteiras que você quer fazer é tudo cerebral. Agora o seu software é a mente. O que é esse software? É quando o seu software, o seu sistema operacional governa. Se porventura o seu sistema operacional perder para o seu hardware, você vai ficar com vírus e o software não vai mais dominar a máquina começa a detonar com o software. É onde está o segredo disso tudo. Quando eu começo a governar com a minha mente começa a enxergar meu cérebro e coloca ele numa situação secundária. E começa a falar, você tem que me obedecer. E os bloqueios ficam onde? O bloqueio ele fica na esfera da mente, que é na alma, ou fica no cérebro, que é no corpo? No corpo, essa é a resposta. Está tudo instalado em você, todas as suas crises, todos os seus medos, esse negócio que você tem de às vezes chegar perto de alguém importante. Tem homens aqui, está assistindo aí no mundo afora, que quando chegam perto de homens autoritários, que têm autoridade ou autoritários, esses homens tremem. Tem um problema com a autoridade, está instalado em você. Nesses últimos 10 anos, eu tenho, na verdade, pirado com tanto bloqueio emocional. É tanto bloqueio que você não imagina. Tem gente aqui que tem bloqueio e está me assistindo. Fiquei com vender, acha errado vender. Por quê? Porque você tem um bloqueio com isso lá na sua infância. Tem gente que é indeciso, tem gente que tem bloqueio sexual. Eu vou tratar de alguns aqui e a gente vai descobrir. A gente não. Você vai descobrir uma forma de resolver isso. Presta bem atenção. Fala em escassez. Nós estamos no país que é considerado o quinto, pelo menos por número já alcançado, principalmente de PIB, o quinto maior país do mundo.
Só que, na verdade, a única coisa que gera riqueza são bens naturais. Se você pegar os bens naturais de todos os países, os 197 no mundo, o país que tem maior produção de bens naturais do mundo se chama Brasil. De fato, naquilo que faz mais sentido sobre riqueza, nós somos o país mais rico da Terra. Mas nós temos um problema gravíssimo aqui nesse país. Qual que é o problema do nosso país? Mentalidade, software. Em 2016 foi levantado o PIB mundial, deu 76 trilhões de dólares, e esse dinheiro todo dividido por toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas, dava algo em torno, traduzido por real, 34 mil reais. Interessante que no estudo, cada uma das pessoas no mundo ganharam 34 mil reais. Parece que isso é muito para fazer o quê? Uma balança igualitária na sociedade. O problema é que essas pessoas que pegaram esses 34 mil reais, em 36 meses, elas devolveram para os donos do capital, para os produtores. Qual que é o problema disso? O problema é simples. Quando eu não tenho mentalidade de multiplicação, de produção, eu nunca vou multiplicar aquilo e eu sempre vou devolver aquilo para quem produz. Vou fazer um trabalho agora na África e quando eu estiver voltando, eu já vou voltar, poucos dias, já vou para o Haiti. E lá, nesses dois países, tem um problema sério. Eles são piores que a gente em mentalidade. A gente está bem avançado nesse quesito mentalidade, mas tem uma coisa que você precisa de aprender. A prosperidade, ela é individual. A crise, ela é coletiva. Se eu fosse você, eu notaria isso, porque isso aí traz um destravar na sua cabeça. Quando fala-se em prosperidade, a prosperidade nunca aponta para a coletividade. Você nunca vai ver um coletivo sendo próspero. Você vai ver individuais, pessoas individuais prosperando. Ninguém aqui, ó, por exemplo, na plateia aqui tem algumas pessoas, e presencialmente, milhares aí pelo YouTube, as pessoas, elas, por ouvir o que eu estou falando, já não vão prosperar, mas alguns vão pegando chaves, então de forma individual eu prospero. Engraçado é que individualmente todo mundo poderia prosperar na Terra. Porque as pessoas são o quê? Resistentes. E essa resistência é terrível. Os bloqueios, se você conseguisse tirar um relatório agora dentro do seu cérebro, você ia chorar, você não ia conseguir nem me ouvir mais. Você fala, mentira, o que é esse bloqueio? O bloqueio é o seguinte, tá chegando meu iPhone 11, eu pedi para trazer, tá chegando nos Estados Unidos, iPhone 11, 512 GB, uma maravilha tecnológica da Apple. Aparelho mais top comercialmente falando, eu sei que tem aparelho mais caro que esse. Esse aparelho é o mais desejado, todo mundo quer aquele ET com 3 câmeras agora atrás. Eu tenho o melhor iPhone do mundo, o melhor celular do mundo comercialmente falando. Só que esse celular não tem nem pacote de dados e nem pacote de voz. Eu não consigo fazer uma ligação e não consigo navegar em lugar nenhum. Então que treta é essa? Você é o iPhone de última geração. Mas como assim nós somos máquinas de última geração? Você é a última geração que está pisando na Terra. E se de fato o processo de evolução fosse interessante, nós seríamos o povo mais evoluído da Terra. E nós somos o povo mais otário de todos os tempos que estão passando na Terra. Éramos, de fato, para sermos pessoas livres, pessoas que fazem autocontrole, fazem autogoverno, que de fato governam seus corpos, só que nós somos as pessoas mais desgovernadas da Terra. Tudo por quê? Presta atenção, como é que começa isso? Se você descobrir que você é livre demais, vai acontecer um problema. Essa liberdade em excesso vai fazer você prosperar muito. Vai fazer você libertar outras pessoas. Só que o fato de você não saber, e não de forma nenhuma poder descobrir que você é livre, vai fazer você ficar bloqueado com coisas pequenas. Aí você fala, que coisa pequena? Isso não faz sentido para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas gostam de falar para mim assim, a escravatura já passou. Nunca passou, nem vai passar, enquanto a Terra existir. Ela mudou a forma. Antes você morava numa fazenda junto com seus filhos. Hoje você mora na sua casa e é controlado pela tecnologia. Essa é a pior de todas, a falsa liberdade. Os escravos felizes. Quando você é muito bloqueado por muita coisa, você é de fato um escravo emocional dessa geração. Como que eu sei se eu sou escravo? Está produzindo? Se estiver produzindo e estiver gerando riqueza para sua família, você não é escravo. Mas se você estiver gerando riqueza e for escravo de dinheiro, continua sendo escravo. O que eu quero te falar é o seguinte, o porquê não ter bloqueios. É simples, para você se parecer com aquilo que de fato é o plano original de Deus. Ele chamou você para ser imagem e semelhança dele. Ele não chamou, ele falou que você é. E o fato de você se manter bloqueado é uma incredulidade da sua parte. Então presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando Deus criou o homem, ele de fato falou no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os animais do céu, os animais da água, os animais da terra e sobre toda a terra, inclusive sobre o réptil. Ele estava dando uma dica sobre a serpente. Em Gênesis 1:26 ele fala assim, ó, você é a minha imagem e semelhança. Você não é minha cópia, senão vai ficar sem graça. Eu deixei você pegar uma parte de mim. Então quando todos nós estamos juntos, cada um pega uma das quinas do diamante que se chama Deus. E nós somos imagem e semelhança porque cada um carrega uma frente. E quando a gente se junta, você não está entendendo o poder. A gente começa de fato a ver Deus, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Só que o fato é o seguinte, mentira para você. Por que você tem esse tanto de bloqueio? Presta atenção. Presta atenção numa coisa. Mentir para você desde a sua formação na sua casa, na formação sua na igreja, na formação sua no MEC. Pablo, qual foi o pior lugar? O lugar intencionalmente errado, o MEC. O Ministério da Educação e da Cultura. Alguns vão falar assim, esse Pablo é só ignorante. É o seguinte, eu sou só alguém que começou a ver coisas que não fazem sentido. Hoje mesmo, antes de subir nesse palco, eu estava numa sala e tinha um garoto de 8 anos de idade que falou assim para mim, eu quero ser dessa profissão, dessa e dessa. Eu falei para ele, você sabe que tem como você não mexer com nada disso e empreender? Ele ficou calado.
8 anos de idade. Eu falei, você quer ser alguém livre ou limitado? Ele falou, limitado. Você sabe o que é ser limitado? Aí falei tudo pra ele. Aí o menino ficou assim, ó. Aí eu perguntei, você prefere ser médico ou enfermeiro? Ele querendo sair no contrassenso de alguma forma, me vencer, ele falou, eu prefiro ser enfermeiro. Aí eu falei, você prefere ser engenheiro ou isso? Aí ele foi falando, sempre a resposta errada. Aí eu falei, você sabia que engenheiro trabalha numa empresa que é a construtora? Só que ninguém nunca vai falar pra você ser o dono da construtora nem o empreiteiro, só pra você saber. Eu falei pra você quer ser médico ou enfermeiro? Você falou enfermeiro pra tentar fugir. Só que na verdade tem como você ser dono do hospital sem ser médico. Você pode pagar os médicos. Só que ninguém ensinou isso. Deixa eu te falar uma coisa. Gera um transtorno terrível aqui na Terra se você for livre. Então, uma das coisas mais poderosas que tem na geração é manter você bloqueado, pra você não ir longe mais. Esse é o segredo. E você é bloqueado de forma não intencional pelos seus pais, por insegurança deles. Quando você vai para a igreja, de fato, eles não têm a intenção errada de bloquear você, mas eles vão bloquear vocês com maluquices. Por quê? Porque também são inseguros. Mas culturalmente falando, principalmente por causa de marxismo cultural, quando você vai para a escola, é o pior bloqueio que existe na Terra. Algumas meninas que estão me assistindo aí no mundo afora, é o seguinte, vocês foram doutrinadas sexualmente pelas suas amigas quengas. E o fato de você aprender sexo na faculdade fez você virar uma piriguete, uma maníaca sexualmente falando. Porque de fato não teve ninguém para te falar a verdade. Vocês que são homens e não prestam, e não são patriarcas que morrem pela família de vocês, vocês foram doutrinados disso também nos bares, com seus amigos que queriam só zoar na vida. Imagina que jeito que é a sua cabeça. Seu pai com segurança, tocava o terror dentro de casa, e o que aconteceu com você? Você foi carregando isso. Então preste bem atenção. O fato de falarem para você que você também não é imagem e semelhança do Criador, que você vem do macaco, mostra de novo outro bloqueio que você tem. Você não acredita nele. É mais fácil acreditar no macaco que eu vejo do que em Deus que eu não vejo. É muito mais simples. Então todos vocês aceitaram. Quando aprenderam isso na quarta ou na quinta série, falaram para você, você é um animal o quê? Só quem está aqui pessoalmente, animal o quê? É mentira. Pode vir qualquer antropólogo, qualquer cara idiota da terra, vir encher meu saco, eu vou falar para eles. Deus criou os animais no 5º dia e os homens ele fez no 6º dia. O porquê dessa treta que começou em Darwin? Vamos falar que vocês não tem nada a ver com isso, que isso aqui tudo é obra de acaso e encheção de saco, para você nunca se identificar com aquele que te criou. Alguém deve estar assistindo e pensando assim, isso aqui agora é um culto. É melhor um culto de sabedoria do que o seu culto de ignorância diário, de não descobrir quem você é e não bater os resultados que você nasceu para bater. E você acha que você está falando com um moleque, eu vou te falar quem eu sou. Eu sou um cara de 32 anos que estou em plenitude em todas as áreas da minha vida. Você que não me conhece, vou me apresentar. Eu já fui executivo no Grupo Brasil Telecom, já liderei mais de 5 mil pessoas. Eu não estou falando isso para te falar nada, só para te falar assim, ó, respeita, que não é um pivete de internet falando. Agora, se é um pivete para encher o saco, vaza desse canal aí que você está assistindo. Eu quero falar só com homem e mulher de verdade. Pivete, vaza. Ah, mas eu tenho bloqueio, então cala a boca e aprende. Esse você tem que aprender. Não sei quantas pessoas estão assistindo, mas um monte de gente magoou. Magoou porque é pivete. Porque se for homem de verdade e mulher de verdade, é humilde para aprender. Ao invés de você ficar resmungando, enchendo o saco, ou tentando avaliar por que eu estou sem barba, vai cuidar da sua vida, começa a assumir uma postura de quem vai vencer na Terra. Algumas pessoas, elas entraram nessa live aí para ver se me aprova. Já me reprova e vaza daqui, sabe? Porque alguém livre você não tem autoridade para carimbar e validar nada sobre essa pessoa. Agora eu quero saber se é livre, se você for livre, você vai me aceitar do jeito que eu sou. Porque eu nem quero saber que jeito que você é. Essa é a verdade. Esse tanto de bloqueio faz você ser uma pessoa imbecil na Terra. Eu acho que já chega. Eu falei só de um bloqueio, escassez. Agora pensa os outros. O próximo bloqueio, aprendizagem. Anota isso aí. Bloqueio de aprendizagem é quando alguém que me ensinou na minha infância foi duro demais, me criticou e me expôs ao ridículo. Meu cérebro trava e fala, sou burro. E tudo que eu vou aprender eu tenho dificuldade. Tudo que eu vou ouvir eu tenho dificuldade. Tudo que eu vou fazer parece uma dificuldade. E aí o que acontece? Uma das maiores chaves da Terra é aprender. Anota assim, ó. Preciso aprender a aprender. Se o seu cérebro estiver pronto para aprender, sem parar, aprender, o que vai acontecer com você? Você vai aprender, vai pegar um know-how para você, não vai ficar tendo dependência emocional de ninguém, de nada. Escolha aprender do que ganhar. Se você fizer isso, vai fazer total diferença na sua vida. Então põe a coisa na sua cabeça. O fato de você ter um certo grau de bloqueio com a aprendizagem vai travar seus melhores dias. E aí quando você acha isso, é muito interessante. Uma vez no Médio IP em São Paulo, turma 48, tem como esquecer a turma não. A Mariana Perdomo aqui de Goiânia foi lá para São Paulo, ela viu com os olhos dela isso na turma. O menino pegou a apostila do Médio IP para ler, ele estava lendo, e ele gaguejava sem parar, só para ler. Ele era inseguro na leitura. E enquanto ele lia, veio uma fúria dentro de mim, e eu falei, isso aí é de aprendizado, isso. Eu falei assim, como é que é o nome da professora? Eu falei, bem pesado. Como é que é o nome dessa mulher vagabunda? Que te bloqueou assim. Aí ele falou o nome dela, eu não consigo esquecer também, Isabel. Aí ele xingou a Isabel tudo, quebrou o papo acima de Isabel na frente da turma inteira. Você não podia ter feito isso com ela, tá? Anota o segredo aí do desbloqueio, ativar a ira. É necessário que ative a ira para o cérebro rotacionar isso ao contrário, acelerar seu córtex visual e de fato parecer que é verdade o que está acontecendo, porque senão não desbloqueia. E esse cara fez isso, aquilo me encheu de alegria, ele pôs uma ira, explosão para fora, e naquele exato momento ele pegou de novo a apostila na frente de todo mundo e leu normal. Só que enquanto ele lia, ele chorava copiosamente. Por que aconteceu isso? Porque achamos o bloqueio. Primeiro efeito, você tem problema com leitura? Aprenda, tá? Bloqueio com aprendizagem.
vai ler, já treme, não dá conta de falar isso na frente dos outros, tem um desviozinho frequencial no seu cérebro que precisa voltar no evento e rachar o bambu em cima disso. E aí ele descobriu isso, voltou. Quando ele voltou, quando foi ler, a cara que ele fez, o jeito que ele ficou, deixa todo mundo transtornado dentro da sala. Aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, tem que achar esses bloqueios. Isso assim, com o começo do ADP. Depois que eu comecei a levar isso muito a sério, esse desbloqueio, eu, Pablo, já fiz 48 desbloqueios emocionais. O mais pesado que eu acho que eu não teria como parar nunca era de pornografia. 48 anos não, 20 anos vendo pornografia, e dos 48 desbloqueios que eu fiz, para mim foi mais pesado. Eu cheguei a ponto de falar para Deus, eu não vou pedir perdão mais. Não conta, deixa quieto, não pode ser amigo, você mexa com isso, eu não vou parar. Eu sempre quis ser sincero com Deus desde a minha adolescência, mas eu aguentava, não tinha jeito. Era toda hora caía, toda hora. Falei, chega. Aí, meu amigo, foi pesado fazer o desbloqueio. Quando eu volto para fazer o desbloqueio, eu não sabia que jeito foi. Não precisa fazer regressão, cura interior, nada. É processo 5 minutos, assim. Ó. Você vai fazendo pergunta pro seu cérebro. Quando você acha a resposta, você pira. Aí eu lembrei da cena ridícula do meu próprio pai me dando uma pilha de revista e falando assim, isso aqui é pra você não virar viado. E naquela hora eu achei a melhor coisa do mundo, eu lembro da sensação. Mas eu não sabia visitar aquilo. E aí eu quebrei o pau, tive aí, meu amigo. Aquilo afundou na minha vida, acabou. Eu tenho certeza que qualquer bloqueio que você tem, você dá conta de destravar. Certeza. Eu já vi gente maluca, com muito bloqueio maluco. Quando a pessoa acessa, ela consegue desbloquear. Eu vou te falar uma coisa, certamente sobre você. Você não é isso aí que você está vivendo. Você vai anotar assim, ó. Preciso aceitar quem eu sou, não a situação que eu estou vivendo. Nunca. Anota assim, ó. Preciso aceitar quem eu sou, porque isso é fruto de identidade. Agora, nunca aceitar o meu estado. Nunca aceite, porque você não é isso aí. Se você se viu no espelho quando você tinha 5 anos, o espelho nunca falou quem você era. Se você viu aos 10, também nunca vai falar. Se você viu aos 20, com 30, com 80, com 100. Se você quiser anotar, esse é um código violento. O espelho nunca vai revelar quem eu sou. Ele só vai revelar meu status. Não viva por status nem condição, porque senão você vai viver uma vida infeliz. Agora, você assistindo essa noite, eu quero provocar algo. Nem você está assistindo aí, não sei na onde você está assistindo aí no mundo. Você que está assistindo aí agora, acho que você deve estar caladinho. Escreve aí qual que é o lugar do mundo que você está assistindo. Qual cidade, qual país. Coloca aí que depois eu quero assistir isso aí. Presta bem atenção. Eu preciso provocar uma ira em você. Tá, mas ira não é do diabo? Não. Está escrito assim na palavra. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que significa isso? A ira é um estado de alavancagem, de fazer eu ir para frente. Lembra sempre de um leão. Coloca a ira e coloca sempre a figura de um leão. O que significa o leão? O leão, segundo o Salomão, lá em Provérbios fala que o leão é o que tem o andado mais elegante de todos. E o leão acorda todo dia para pegar uma comida. Talvez ele falhe um dia ali, vai para o outro, que ele comeu muito no dia anterior. Mas quando o leão vai para cima, acontece uma coisa engraçada. Mesmo sendo o leão o rei da selva, a cada 10 botes que ele dá, ele erra 7. A cada 10 botes, cada 10 ataques que ele dá numa presa, ou na tentativa de buscar um alimento, ele erra 7. O que significa isso? Eu não tenho que viver num estado irado o tempo inteiro. Mas quando aquilo ali já não começa a fazer sentido, eu estou gastando muita energia, o leão vem e é assustador os últimos ataques dele. Porque de fato ele usa a ira do leão, que é uma autoridade que todos vocês têm, para atacar. Então é o seguinte, essa preguiça terrível de não acordar, não levantar, não fazer as coisas, assim, enquanto você não ativar a ira, você vai continuar comendo o pão da preguiça. O que é a dica poderosa que eu te dou? Tire um ano da sua vida para você desbloquear tudo que você puder. É uma vida mais econômica. E eu estou te falando isso por quê? Porque tem muita gente sincera, tem muita gente honesta, que vai para a igreja, faz tudo bonitinho, dá o dízimo, faz tudo na vida, mas não desbloqueia. Mas engraçado é que no sistema religioso, ela sempre se porta como se ela estivesse bem. Ela está bem. Eu estou cansado de ver pastores com a vida destruída. Nunca teve um índice de pastores, igual está tendo agora com o suicídio de forma cavalar, só crescendo, de forma vertiginosa. Por quê? Porque a gente tem que manter uma pose na frente de todo mundo e de fato a gente não resolve os problemas que nós somos. A gente quer manter pose com o pai, a gente quer manter pose na empresa, a gente quer manter pose lá na igreja, em todos os lugares. Para que manter pose? A dica que eu te dou é, leva a sério uma vida abundante e o fato de você não estar sendo abundante na sua vida nem transbordando é porque você está cheio de bloqueio.